Desde que começou a circular a notícia de que uma proposta bilionária teria chegado à mesa da diretoria do São Paulo, o clima no Morumbi mudou completamente, e não foi só dentro dos corredores do clube. A cidade inteira parece ter sido tomada por uma mistura de expectativa, desconfiança e uma euforia contida, daquele tipo que o torcedor são paulino conhece bem, porque carrega no peito a memória de glórias grandiosas, mas também de frustrações recentes. A expressão proposta bilionária já seria suficiente para mexer com qualquer torcida, mas quando o assunto é o tricolor e a possibilidade de recolocar o clube em um patamar de investimento digno de sua história, cada boato vira combustível para sonhos que pareciam adormecidos. Nos bares próximos ao estádio, nas arquibancadas virtuais das redes sociais e até nas conversas de família, o tema é um só: quem é o investidor misterioso que estaria disposto a despejar cifras astronômicas no São Paulo? Uns falam em fundo internacional, outros em grupo ligado ao futebol europeu. Há quem jure que empresários brasileiros com vínculo emocional com o clube estariam encabeçando o projeto. Não há confirmação oficial, é claro, mas a ausência de desmentidos categóricos por parte da diretoria alimenta ainda mais a imaginação da torcida, que já começa a montar escalações de videogame na cabeça, misturando realidade e fantasia. Para o torcedor que se acostumou a ver o São Paulo lutando muito mais contra dívidas, cobranças e limitações financeiras do que propriamente contra rivais dentro de campo, a simples ideia de uma proposta bilionária é quase um choque emocional. De repente, aquilo que parecia distante, disputar os melhores jogadores do mercado, estruturar um centro de treinamento ainda mais moderno, modernizar o Morumbi e transformar o clube em uma potência global novamente, volta a ser assunto do dia. Não como delírio isolado, mas como possibilidade, ainda que envolta em rumores e incertezas. O Morumbi, símbolo máximo do São Paulo, também entra no centro das especulações quando se fala nesse possível aporte gigantesco de recursos. Há quem diga que o projeto incluiria reformas pesadas, modernização de setores, ampliação de áreas comerciais e uma experiência de estádio em nível europeu, com naming rights, estrutura tecnológica de ponta e ativação de marca em todos os cantos. O torcedor já se imagina chegando mais cedo no jogo, encontrando um estádio ainda mais vibrante, com lojas, restaurantes, museu remodelado e uma atmosfera de entretenimento completo em torno do futebol. Nas conversas de bastidores, ventila-se que essa proposta bilionária poderia estar atrelada a um modelo de gestão mais profissionalizado, aproximando o São Paulo de formatos adotados por clubes que se tornaram verdadeiras máquinas de performance e faturamento. Isso inclui a chegada de executivos especializados, uso pesado de análise de dados, estratégias globais de marketing e uma visão de longo prazo que vá além do imediatismo da próxima temporada. Para o torcedor, a ideia de ver o clube sendo administrado com planejamento, transparência e ambição reacende a esperança de um futuro menos sofrido e mais condizente com o tamanho do tricolor. Ao mesmo tempo, existe um lado cauteloso dentro da torcida, e ele é tão são paulino quanto o lado sonhador. Muitos lembram que grandes cifras não significam, necessariamente, grandes conquistas, e que a identidade do clube não pode ser vendida ou diluída em troca de dinheiro fácil. Esse debate surge forte. Como receber um aporte gigantesco sem perder a alma, a tradição, as raízes do clube que se orgulha de seu estatuto, de sua história democrática e de seu papel no cenário do futebol brasileiro? Essa dualidade entre modernização e preservação é um ponto sensível, e o torcedor sabe que qualquer decisão precipitada pode custar muito caro. Ainda assim, é impossível negar que a expressão proposta bilionária mexe com algo profundo no coração são paulino. Há anos a torcida pede por um projeto esportivo capaz de devolver o São Paulo ao topo da América e do mundo, não só em memória, mas em conquistas recentes. O torcedor cansou de ver antigos rivais disparando em investimentos, levantando taças internacionais e monopolizando os holofotes, enquanto o tricolor lutava para reorganizar as finanças e sobreviver em meio à tempestade. De repente, surge a possibilidade de virar esse jogo, e ninguém quer ficar indiferente. O elenco atual também entra no radar dessa onda de especulações, porque uma proposta dessa magnitude inevitavelmente provoca perguntas sobre reforços e renovação de grupo. Imagina-se que, com dinheiro em caixa, o São Paulo poderia investir em peças estratégicas, misturando jovens promissores do próprio CT de Cotia com jogadores experientes de nível internacional. Fala-se na volta de ídolos, na contratação de craques que hoje parecem inalcançáveis, na criação de um time que, de fato, impõe a respeito em qualquer estádio do continente. O torcedor se pega vendo compilados de lances no celular e projetando quem poderia vestir o manto tricolor. No meio de toda essa euforia, paira também o tema da dívida, um fantasma que acompanha o clube há anos e que ajudou a limitar tantos sonhos. Para muitos torcedores, uma proposta bilionária só faz sentido se vier acompanhada de um plano claro de saneamento financeiro, com pagamento de passivos, organização de fluxo de caixa e reestruturação profunda da saúde econômica do São Paulo.
Não se trata apenas de gastar mais, mas de gastar melhor, investir com critério, criar receitas recorrentes e transformar o clube em uma instituição sustentável, capaz de caminhar com suas próprias pernas. As redes sociais do São Paulo, mesmo sem qualquer anúncio oficial, viraram um verdadeiro termômetro da ansiedade coletiva. Cada post, cada foto, cada legenda mais enigmática gera milhares de comentários perguntando sobre o tal investidor, sobre o tal fundo, sobre a tal proposta. Torcedor marca amigo, debate, cria teoria, faz meme, ironiza a própria ansiedade e, ao mesmo tempo, assume que não consegue pensar em outra coisa. É como se a torcida tivesse encontrado, de novo, uma narrativa comum para se agarrar, a de que o clube pode estar prestes a viver uma virada histórica. Nos programas esportivos, jornalistas e comentaristas começam a tratar o assunto com mais seriedade, mesmo ainda no terreno da especulação. Falam em reuniões discretas, em contatos antigos retomados, em dirigentes circulando entre reuniões com investidores, advogados e consultores financeiros. Para a arquibancada, isso tudo soa como trilha sonora de um filme que está apenas no começo, e o final, ninguém sabe se será feliz ou não. Porém, o fato de o São Paulo voltar a ser citado como alvo de interesse de grandes players do mercado já é, por si só, uma mudança significativa no cenário recente. O torcedor tricolor, que tantas vezes se acostumou a receber notícias de cortes, vendas urgentes e ajustes de orçamento, agora se vê diante da perspectiva de reforçar, de planejar em vez de apenas apagar incêndios. A possibilidade de montar um elenco competitivo, de brigar forte por Libertadores, de sonhar com Mundial, deixa de ser apenas nostalgia do passado e passa a ser, ainda que timidamente, projeto de futuro. A proposta bilionária vira, então, mais do que um rumor, vira símbolo de uma vontade coletiva de renascer. E há um componente emocional forte em imaginar o São Paulo voltando a ser protagonista não só por sua história, mas por suas ações concretas no presente. O torcedor sonha com noites de Morumbi lotado, não apenas por amor incondicional, mas porque ali estará um time pronto para enfrentar qualquer gigante do continente e do mundo. Sonha com jogadores de peso olhando para o clube como destino atrativo, não só pela camisa pesada, mas pelo projeto esportivo sólido, pela estrutura impecável, pelo ambiente de excelência criado dentro e fora de campo. Ao mesmo tempo, a torcida demonstra maturidade ao questionar quais seriam as contrapartidas dessa eventual injeção de recursos. Surgem dúvidas sobre percentuais de receitas, sobre fatias de poder, sobre participação em decisões estratégicas. A preocupação não é pequena. Ninguém quer ver o São Paulo se transformar em um objeto nas mãos de investidores sem vínculo afetivo com o clube, que enxerguem o tricolor apenas como um ativo financeiro, descartável em caso de prejuízo. A cobrança é por parceria, não por entrega total do destino do clube. Em grupos de WhatsApp de torcedores organizados, surgem textos longos analisando cenários, comparando com outros clubes do mundo que receberam grandes investimentos. Lembram-se dos casos que deram certo, com crescimento esportivo e financeiro, e também daqueles que naufragaram em promessas vazias e projetos mal executados. A torcida se informa, debate, busca entender o que seria o ideal para o São Paulo, como equilibrar o desejo de grandeza com o cuidado necessário para não cair em armadilhas. Nos conselhos internos do clube, ainda que nada seja oficialmente admitido, é impossível imaginar que um tema desses esteja sendo tratado com leveza. Conselheiros, diretores, ex-dirigentes e figuras históricas provavelmente já foram consultados, opinando sobre o que seria aceitável ou não em um acordo desse porte. O torcedor observa de fora, tentando decifrar sinais em entrevistas, em frases soltas, em olhares, em ausências e presenças em reuniões. Cada gesto da cúpula tricolor passa a ser interpretado como pista, como fragmento de um quebra-cabeça maior. O próprio elenco, mesmo que mantenha o discurso de foco total em campo, inevitavelmente sente o burburinho. Jogadores começam a imaginar o que uma transformação estrutural poderia significar em termos de competitividade, visibilidade e carreira. O São Paulo com dinheiro forte no mercado significaria disputar títulos com mais frequência, permanecer em vitrines importantes e atrair ainda mais olhares internacionais. Para quem veste a camisa, isso tem peso, porque ali se mistura a responsabilidade de defender um gigante com a ambição individual de crescer. Para a base em Cotia, uma proposta bilionária poderia representar um salto ainda maior em estrutura, tecnologia, captação de talentos e projetos de formação humana e esportiva. O torcedor, que se orgulha demais de ver jogadores da casa brilhando com a camisa tricolor, imagina um cenário em que o clube consiga segurar seus jovens por mais tempo, sem precisar vendê-los às pressas para equilibrar as contas. Em vez de ser obrigado a se desfazer de promessas a cada janela, o São Paulo poderia escolher o melhor momento esportivo para negociar, pensando mais nos títulos do que nas urgências financeiras. Há também um aspecto simbólico nessa possível virada econômica: o resgate do orgulho.
O torcedor do São Paulo sempre se acostumou a enxergar o clube como referência de organização e grandeza, e ver essa imagem arranhada ao longo dos anos doeu fundo em quem canta e vibra pelo tricolor. Uma proposta bilionária, bem estruturada e transparente, poderia representar, na prática e no imaginário, a retomada dessa postura altiva, dessa autoestima institucional que parece ter se perdido em meio a crises e turbulências. No entanto, o medo de promessas vazias não sai da cabeça da torcida. Já foram muitos discursos bonitos, muitos projetos anunciados, muitas frases de efeito que terminaram em frustrações dentro de campo e nos bastidores. Por isso, mesmo empolgada, boa parte da arquibancada exige cautela, transparência e passos firmes, sem atropelo. A euforia precisa caminhar lado a lado com a responsabilidade, porque o São Paulo não pode se dar ao luxo de errar feio mais uma vez em decisões estratégicas que impactem décadas de história. Entre os rumores, fala-se também em uma possível reestruturação completa do departamento de futebol, com a chegada de novos profissionais, modernização de processos e uso intensivo de tecnologia. A ideia de um São Paulo com uma equipe multidisciplinar robusta, com analistas de desempenho, soldos espalhados pelo mundo, departamento médico de ponta e alinhamento total entre base e profissional, faz a torcida imaginar um clube à frente de seu tempo novamente. Não apenas reagindo ao mercado, mas ditando tendências. A proposta bilionária, se realmente existir nos moldes que se comenta, poderia transformar o São Paulo em uma marca global ainda mais presente, expandindo sua atuação para além das fronteiras tradicionais. Campanhas internacionais, parcerias com clubes de outros continentes, academias pelo mundo, aproximação com torcedores estrangeiros e com a enorme colônia de brasileiros espalhados por todos os países entram nesse pacote imaginário que a torcida monta com carinho. O tricolor volta a ser visto, nessa projeção, como embaixador do futebol brasileiro em alto nível. No meio de toda essa avalanche de boatos, o torcedor comum vive uma montanha-russa emocional, acorda desconfiado, passa o dia empolgado com uma nova informação que surge numa live ou num perfil de bastidor, e vai dormir pensando se no dia seguinte virá enfim um comunicado oficial. A vida cotidiana se mistura com notificações no celular, com áudios de amigos, com prints de supostos insiders. O São Paulo volta a ocupar espaço privilegiado no imaginário coletivo, não por crise, mas por uma potencial revolução. As arquibancadas, que nunca deixaram o time sozinho mesmo nos momentos mais difíceis, agora sentem que podem ser protagonistas também nesse processo. A torcida entende que, se a proposta bilionária vier acompanhada de um projeto sério, o papel do torcedor será ainda mais importante. Lotar estádio, consumir produtos oficiais, engajar nas redes, defender o clube nas discussões públicas. O investimento financeiro precisa ser acompanhado de um investimento emocional renovado, e isso o São Paulino tem de sobra. Um aspecto que também surge nas discussões é o impacto dessa possível transformação nas rivalidades locais. Imagina-se o incômodo dos adversários tradicionais ao ver o São Paulo ganhar fôlego financeiro e estrutural justamente em um momento em que o futebol brasileiro se torna palco de disputa por investidores. A possibilidade de o tricolor se reerguer com força não agrada a quem se acostumou a ver o clube tentando se equilibrar em meio às dificuldades. Para a torcida são paulina, isso adiciona um tempero especial, reconquistar respeito não apenas pelos títulos, mas pela imposição de um projeto grandioso. Não dá para ignorar que, em meio a tantas especulações, tudo ainda pode não passar de uma conversa inicial, de um estudo, de um interesse que talvez nunca se concretize. E o torcedor sabe disso, por mais que tente se proteger da frustração. Porém, o fato de o tema existir, de ser debatido com seriedade em rodas de conversa, de mobilizar tanta gente, já é um indicador de que o São Paulo voltou a ser percebido como um gigante adormecido que pode despertar com força. Isso, por si só, coloca adrenalina no sangue de quem vive o clube diariamente. Do lado emocional, a expressão proposta bilionária incendeia a torcida porque toca em algo que vai muito além do dinheiro em si. Toca na sensação de pertencimento a algo grande, importante, respeitado. Toca na cenoura balançada à frente de uma geração inteira de São Paulinos que cresceram ouvindo sobre o tricampeonato mundial, sobre a Era de Ouro, mas que, ao mesmo tempo, conviveram com anos de instabilidade, cobrança e incerteza. Pensar que o clube pode abrir um novo ciclo de grandeza é quase terapêutico para a alma tricolor. O debate sobre como essa eventual parceria seria organizada estatutariamente também ganha espaço. Há torcedores que defendem que qualquer grande mudança estrutural no clube deva passar pelo crivo da torcida, seja por meio de conselhos, assembleias ou processos transparentes de consulta. O medo de decisões fechadas, em salas com poucas pessoas, é grande, porque muitas feridas do passado recente nasceram justamente de acordos pouco esclarecidos. O pedido é claro: se a proposta existe, que seja discutida com o respeito que o torcedor merece. No campo esportivo, imaginar o São Paulo com condições de planejar reforços de forma agressiva,
sem perder racionalidade, é quase um exercício lúdico para o torcedor. Sonha-se com contratações impactantes, sim, mas também com a capacidade de manter uma base sólida, um treinador respaldado, um elenco bem montado. A proposta bilionária não é vista, nas conversas mais equilibradas, apenas como um cheque em branco, e sim como uma chance de construir um projeto técnico que não mude o sabor de cada resultado ruim no fim de semana. É inevitável que surjam também vozes mais pessimistas, que enxergam um movimento global de investimentos no futebol com desconfiança e alertam para riscos de perda de controle, de transformação do clube em um produto qualquer de mercado. Essas vozes lembram que o São Paulo é, antes de tudo, paixão, história e comunidade, e que qualquer número bilionário é pequeno diante da imensidão do que o tricolor representa na vida das pessoas. Esse contraponto existe, é forte, e ajuda a equilibrar a empolgação com uma dose de reflexão. Enquanto isso, a diretoria caminha sobre um fio delicado, mesmo sem assumir nada publicamente. Qualquer passo em falso, qualquer palavra mal escolhida, pode acender ainda mais o incêndio de expectativas, ou ao contrário, jogar um balde de água fria em uma torcida que já se mostra inflamada pelo tema. O manejo da comunicação, a forma de lidar com boatos, a hora certa de falar ou de ficar em silêncio, tudo isso passa a ser parte do jogo. E o torcedor observa, avalia, aprova ou reprova, como sempre fez. Num cenário ideal, essa suposta proposta bilionária chegaria acompanhada de um plano de metas claramente estabelecido, redução de dívidas em determinado prazo, investimentos definidos em estrutura, percentuais destinados à base, critérios para a contratação de reforços, transparência em relatórios periódicos. O São Paulino mais atento sonha não só com o dinheiro, mas com a inteligência no uso desse dinheiro. Não quer apenas manchete, quer consistência, quer resultados que se mantenham ao longo dos anos. A cultura do clube também entra em pauta. Como preservar os valores que sempre fizeram do São Paulo um clube diferente, ao mesmo tempo em que se abre portas para um novo ciclo de modernidade? Como garantir que as glórias do passado não virem apenas peça de museu, mas fundamento e inspiração de um projeto voltado para o futuro? A proposta bilionária é enxergada, por muitos, como oportunidade de reconectar essas duas pontas do tempo, honrar a história enquanto se escreve um novo capítulo. Em meio a esse turbilhão, a arquibancada se expressa como sabe, com canto, com faixa, com criatividade. Já se imagina bandeirões, mosaicos, músicas novas brincando com a ideia de investidores, de virada de chave, de renascimento do gigante. O torcedor do São Paulo nunca deixou de acreditar que o clube poderia se reerguer, e agora sente que talvez não esteja mais sozinho nesse desejo, que pode haver gente disposta a colocar recursos reais para fazer essa crença ganhar corpo e forma. Ao olhar para o futuro, o São Paulino se permite, ainda que com um pé atrás, sonhar grande. Sonhar com Libertadores disputada com protagonismo, com Mundial novamente no radar, com Morumbi pulsando em noites de decisões históricas. Sonhar com São Paulo voltando a ser aquele clube que inspira respeito, temor e admiração, não só pela memória, mas pelo presente vibrante. A proposta bilionária, rumor ou não, funciona como uma faísca nesse imaginário coletivo. O tempo dirá se tudo isso não passou de mais um capítulo de especulações que alimentam a novela interminável do futebol brasileiro, ou se, de fato, estamos diante de um ponto de virada. O que já é certo, porém, é que a torcida do São Paulo está em chamas por dentro, reacendendo brasas que em nenhum momento deixaram de existir, apenas ficaram cobertas pelas cinzas de anos difíceis. Agora, com a possibilidade de um novo ciclo, essas brasas ganham vento e começam a se transformar em fogo. E esse fogo é feito de paixão, de cobrança, de expectativa, de orgulho ferido e de vontade de reconstruir. A proposta bilionária incendeia a torcida porque, no fundo, o que o São Paulino quer não é apenas um grande investidor, mas um grande São Paulo de novo. Um clube que honre a camisa que veste, a história que carrega, o estádio que chama de casa e a multidão que canta seu nome. Se o dinheiro vier para isso, será bem-vindo. Se não, que ao menos tenha servido para lembrar ao mundo, e ao próprio clube, que o tricolor jamais deixou de ser gigante. Enquanto não há anúncio, contrato assinado ou coletiva marcada, o torcedor segue vivendo entre o boato e a esperança, alimentando-se de fragmentos de informação e da própria imaginação que faz do futebol algo tão único. O São Paulo, mais uma vez, ocupa o centro da conversa, não por causa de uma crise, mas pela possibilidade de um salto. E, como torcedor, resta abraçar esse momento, seguir atento, cobrar responsabilidade e, ao mesmo tempo, permitir-se sonhar. Porque, em última instância, é isso que mantém viva a chama tricolor. No coração de quem ama o clube, a proposta bilionária já virou símbolo de algo maior, a chance de escrever um novo capítulo de grandeza, aprendizado e superação. Que ele se concretize ou não, ficará para os próximos dias, meses ou anos revelarem.
Mas, hoje, o que ninguém pode negar é que a torcida está em chamas como há muito tempo não se via, e esse incêndio emocional, alimentado por rumor e especulação, mostra que o São Paulo continua vivo, forte e pronto para, quem sabe, renascer em um patamar que faça jus à sua história. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.